Olá, hoje a gente vai mergulhar num material ah, muito específico. A quinta carta do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Aham. Sabe, é aquela troca de cartas, né? Fictícia, claro, entre o Fitafuso, que é um demônio mais velho, experiente, e o sobrinho dele, o Vermibile, que está aprendendo o ofício. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar entender essa visão tão particular que essa carta traz sobre guerra, sofrimento e, claro, as estratégias de tentação, né? Tudo pela ótica do Fitafuso, que o Lewis imaginou. É uma ótica bem calculista. Exato. E é bom lembrar que o Lewis usa essa perspectiva, não por simpatia, óbvio, mas como um espelho, né? Uma forma literária para a gente pensar nas nossas próprias vulnerabilidades. Pois é, e o começo dessa quinta carta é muito bom, porque o Fitafuso tá respondendo ao Vermibile, que mandou uma carta assim super eufórico, sabe? Porque começou uma guerra na Europa. Ah, o aprendiz achou que era festa, né? Exatamente. Tipo, ganhamos! Mas aí vem o Fitafuso, o mentor cínico, experiente, e, bom, ele joga um balde de água fria nessa comemoração toda. É verdade. Ele faz uma análise bem mais estratégica, sabe? Pensando nos prós e, o que é interessante, nos contras da guerra do ponto de vista deles, dos demônios. A carta já começa com ele meio irritado, né? O Fitafuso reclama que estava esperando um relatório sério e recebeu o que ele chama de arenga vaga e eufórica. Isso mesmo, essa expressão. Ele diz que o Vermébio tá bêbado de alegria. Só porque a guerra começou e ele conseguiu, causar um sofrimentozinho inicial ali no paciente. O humano que ele tá tentando levar pro mau caminho. É, E Fitafuso até descreve as táticas do sobrinho, né? Ficar mostrando imagem horrível do futuro, fazer a pessoa ficar se culpando pelo passado, dar aquele frio na barriga. é o básico da angústia, né? Parece que sim. Mas aí que tá o ponto do Fitafuso. Ele corrige o sobrinho na hora. Você não está bêbado de alegria. Está bêbado, apenas. É tipo a embriaguez de quem prova pela primeira vez o vinho que é a recompensa pelo nosso trabalho, que ele diz ser a angústia e a perplexidade de uma alma humana. Ah, entendi. É a novidade pro aprendiz. Exato, é novo, é forte para ele. Mas o Fitafuso logo puxa a orelha, sabe? Traz ele para a realidade. Diz que a obrigação deles, que é solapar a fé e evitar a formação de virtudes, isso vem muito antes dessa diversão meio sádica de ver o outro sofrer. Então, a preocupação do mentor é que o aprendiz se distraia. Que ele fique tão, sei lá, encantado com esse primeiro gole de dor que ele causa e perca o foco no objetivo maior. Precisamente, esse é o risco. Fitafuso alerta que essa satisfação imediata pode ser perigosa. Pode levar ele a ser negligente, a perder a presa no longo prazo, sabe? Faz sentido. Ele contrasta bem esse prazer do momento com a meta real deles, que não é só causar uma angústia que passa, mas transformar a alma da pessoa num cálice cheio até a borda de desespero, horror e desalento. Uma imagem forte, né? Nossa, muito forte. Esse cálice transbordando é pesado. Mas Fitafuso admite que a guerra tem um lado, sei lá, atraente para eles, não tem? Ele fala que o medo, o sofrimento rápido que a guerra causa é tipo um alívio refrescante para eles no meio do trabalho duro. Sim, ele reconhece isso, essa gratificação mais imediata. O sofrimento humano é, de fato, algo que eles apreciam, né? Buscam. Só que a análise estratégica dele vai muito além Ah, tá. e logo desmonta essa ideia de que a guerra é vitória certa. E aí entram os riscos. O maior perigo na visão do Fitafuso é que os humanos, justamente por causa desse sofrimento maior, se voltem para o inimigo. O inimigo, que é como ele chama Deus, né? Exato. Que as pessoas entreguem suas dores para ele, busquem consolo, busquem força nele. Isso pode, anular todo o esforço deles. E tem outro ponto que ele levanta sobre o comportamento humano na guerra que parece deixar ele bem frustrado, né? Pensem, é aquele fenômeno das pessoas que, mesmo sem ter uma motivação religiosa clara,
começam a se dedicar a causas que elas acham que são maiores que elas mesmas. Tipo, ficam mais altruístas. Isso, mais altruístas, corajosas, focadas em valores tipo justiça, liberdade, proteger os outros. E aí o Fitafuso reclama muito do que ele chama de argumento monstruosamente sofístico do inimigo. Monstruosamente sofístico. Por que isso incomoda tanto ele? O que tem de monstruoso na visão dele? Olha, é monstruoso para ele porque sugere que o inimigo, Deus, pode valorizar a intenção por trás do que a pessoa faz, sabe? Mesmo que a causa em si, ou o jeito de defender essa causa, não seja perfeito ou nem seja algo que Deus aprovaria totalmente. Ah, entendi. Mesmo que a pessoa esteja lutando por algo meio torto. Exato. A pessoa pode estar lutando com garra por uma causa política ou social que tem falhas, mas a entrega dela, o sacrifício pessoal, isso pode ter um valor aos olhos de Deus. E isso, para o Fitafuso, é péssimo. Péssimo por quê? Porque significa que mesmo ações humanas que não são perfeitas ou que são por causas erradas, podem acabar gerando virtudes, méritos, que escapam do controle deles e atrapalham o plano da condenação total. A validação da intenção, mesmo que falha, é um obstáculo enorme para eles. Nossa, isso realmente quebra a lógica calculista dele. E falando em obstáculos, tem outro problema sério que a guerra traz para os planos deles, que ele chama de mortes indesejáveis. O que seria isso? Ah, isso é interessante. São as mortes que acontecem, tipo, na batalha ou por causa direta da guerra. Pessoas que morrem, de repente, talvez num ato de coragem ou simplesmente porque estão ali conscientes de que a morte está perto por causa do conflito. E qual o problema disso para eles? O problema é que essas pessoas, principalmente se já tinham alguma fé, alguma preparação espiritual, elas morrem de cara com a realidade da morte. E isso pode levar elas a um estado de espírito mais voltado para o inimigo no momento final. Para o Fitafuso, isso é um desperdício. É uma alma que escapa. E ele contrasta isso com o cenário de morte que eles preferem, né? Exatamente. O cenário ideal para o Fitafuso é bem mais sorrateiro. Ele descreve com gosto a morte lenta, gradual, de preferência em asilos dispendiosos, entre médicos que mentem, enfermeiras que mentem, amigos que mentem. Nossa, mentiras para quê? A ideia é manter a pessoa totalmente iludida sobre a própria condição, sabe? Afastada de qualquer pensamento sério sobre morrer, sobre eternidade, sobre precisar se arrepender. Cercada de conforto material e mentiras, mesmo que bem intencionadas, que impedem ela de encarar a verdade e procurar ajuda espiritual antes que seja tarde demais. Entendi. A morte súbita da guerra rouba essa chance de manipular por mais tempo. Isso. E isso tem a ver com outra arma que o Fitafuso diz que a guerra neutraliza, a tal da satisfação com a mundanidade. Perfeito, conecta totalmente. Em tempos de paz, de prosperidade, é muito mais fácil para eles fazerem as pessoas viverem como se essa vida aqui na Terra fosse tudo, né? Focar só no material, nos prazeres, na carreira. Exato, esquecer completamente o lado espiritual, ou até que a gente é finito. A satisfação com a mundanidade é essa acomodação, essa crença escondida de que a gente vai viver para sempre aqui. E a guerra quebra isso. Quebra total. A ameaça constante, real, da morte força as pessoas a encarar que a vida é frágil, que pode acabar. E isso pode abrir espaço para umas reflexões espirituais que eles, os demônios, prefeririam 1000 vezes evitar. É uma análise bem pragmática dos efeitos psicológicos e espirituais da guerra, né? E o Fitafuso parece tão certo disso que ele até discorda de outros demônios. Ele menciona um tal de Cascaférido. Isso, Cascaférido, que aparentemente via a guerra como a chance perfeita para atacar a fé das pessoas. Mas Fitafuso não concorda. Não mesmo. Ele é bem cético com essa ideia de que a guerra é o melhor momento para atacar a fé de frente. O raciocínio dele é que o inimigo já preparou os seguidores dele para a realidade do sofrimento. Já apresentou isso como parte do caminho espiritual, da redenção. Então ele acha que não vale a pena um esforço? Basicamente. Ele argumenta que uma fé que desaba fácil com uma guerra ou com uma doença grave provavelmente era tão superficial que, nas palavras dele, não vale todo o nosso esforço para destruí-la.
É um cálculo frio de custo-benefício. Quer dizer, ele acha que o esforço seria melhor gasto em almas que têm uma fé mais forte, mas que podem ser corrompidas de outras formas, talvez mais discretas. Exatamente isso. Ele não nega que momentos de horror extremo, tipo uma perda repentina, uma dor física terrível, podem criar umas brechas, sabe? Janelas de oportunidade onde uma alma pode ser pega num momento de desespero, de revolta. Ele admite isso. Mas ele observa, e dá para sentir a frustração dele, que mesmo nesses momentos críticos, se a pessoa consegue se virar para o inimigo e pedir ajuda, muitas vezes ela recebe essa ajuda. A intervenção divina ou a força da própria fé acaba frustrando o ataque deles no último minuto. Então a guerra com esse sofrimento mais geral e longo não é a ferramenta ideal para ele. Não para minar fés que são realmente fortes. Ele prefere táticas mais insidiosas, de longo prazo. Essa visão do Fitafuso sobre fé e sofrimento é bem inesperada, né? Vindo de um demônio. E depois dessa análise toda da guerra, ele volta para o caso específico do paciente do Vermebile e dá uma instrução bem direta. Dá sim. No fim da carta, ele fala para o Vermebile parar de se preocupar tanto com a segurança física do paciente e focar em corromper a alma dele. E a instrução é: decide logo se você vai transformar seu paciente num patriota empedernido ou num fervoroso pacifista. Peraí, patriota ou pacifista? São posições opostas. Como é que as duas podem servir ao propósito dele? E aí que tá a sacada da tática, né? Pelo menos como o Lewis apresenta pelo Fitafuso. O ponto-chave não é o conteúdo da posição, se é patriotismo ou pacifismo. As duas posições podem ter coisas boas ou ruins, depende de como a pessoa vive isso. Então o que importa para ele? O que importa para o Fitafuso é o extremismo, a fervorosidade com que a pessoa abraça a posição. A grande jogada aqui é que, para o tentador, o extremismo em si já é a ferramenta. Então o objetivo é empurrar a pessoa para qualquer um dos lados, deixar ela radical. Exatamente. Tanto faz se é um patriota empedernido que bota a nação acima de tudo, talvez até da moral, da caridade, ou um fervoroso pacifista que pode ficar tão obcecado com a paz que esquece outros deveres, ou julga todo mundo que não concorda com ele. Entendi. O objetivo é fazer com que essa causa, seja qual for, consuma a pessoa. Toda a atenção, a energia emocional e intelectual dela vai para aquilo. A pessoa se identifica tanto com aquela bandeira que vira o centro da vida dela. Gasta tempo, paixão, defendendo aquilo, muitas vezes de um jeito polarizado, agressivo, e isso, claro, afasta ela do que o Fitafuso considera o campo de batalha principal, a relação da pessoa com Deus e o desenvolvimento de virtudes de forma equilibrada. Precisamente. O extremismo, não importa qual, tende a levar ao orgulho, à falta de caridade, ao julgamento, à divisão. Desvia a pessoa do equilíbrio, da humildade, de olhar para dentro e, principalmente, da relação direta, pessoal, com o inimigo. A causa externa, mesmo que tenha começado bem intencionada, vira um ídolo. Um ídolo que substitui a busca espiritual real da pessoa com algo secundário, impedindo ela de focar no que é essencial para eles. A polarização serve perfeitamente aos propósitos deles. É fascinante como Lewis usa o Fitafuso para mostrar essa dinâmica, como até ideais que parecem nobres podem ser distorcidos e usados como armas de tentação quando vão para o extremo. Ok, tentando organizar as ideias dessa nossa conversa sobre a quinta carta. A visão do Fitafuso sobre a guerra é bem mais complexa, né? E calculista do que a euforia boba do Vermebile lá no começo. Muito mais. Ele vê a guerra como uma faca de dois gumes. Por um lado, sim, dá chances de causar medo, sofrimento rápido que eles gostam, mas por outro tem riscos que eles não controlam. Pode fortalecer a fé, inspirar altruísmo, forçar a pessoa a encarar a morte de um jeito que pode ser bom espiritualmente para ela, e ainda tira deles aquela arma útil da mundanidade. Exatamente.
É uma avaliação de riscos e benefícios bem pragmática do ponto de vista do mal. E talvez o pensamento que fica, sabe, depois de analisar essa carta, algo para a gente pensar um pouco, é a frustração quase palpável do Fídifuso com a própria natureza humana. Frustração. Como assim? Ele parece genuinamente irritado, sabe? Perplexo com a capacidade que as pessoas têm de encontrar significado, propósito ou de recorrer à fé mesmo. Nas piores situações, ele fica desconcertado até quando os humanos se dedicam com paixão a causas que não são perfeitas ou que até são erradas aos olhos de Deus, mas mesmo assim eles tiram valor, tiram virtude dessa entrega. É verdade, ele reclama disso. Então a pergunta que fica, talvez, é: o que essa visão demoníaca, fictícia, com esse foco total na manipulação, no cálculo, na busca pelo desespero do outro, o que isso nos diz sobre a resiliência inesperada do espírito humano, sobre a nossa busca teimosa por significado? E sobre a complexidade das nossas intenções, mesmo quando a gente olha para elas por essa lente tão distorcida e cínica do Fitafuso. É uma reflexão que o Lewis, através dele, deixa para a gente, né?